Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano. Esse daqui é o Anexo Católico da Paixão de Cristo. É um projeto onde a gente está estudando a Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo seguindo a cronologia do filme de Mel Gibson e também com alguns ensinamentos do Papa Bento XVI, segundo o livro dele, Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos pegar o trecho onde ele começa o caminho até o Calvário. Ele vai do minuto ali de 1 hora e 19 minutos até 1 hora e 30, mais ou menos, onde Cristo tem esse trajeto feito unido à sua cruz. Já no minuto de 1 hora e 19, nós temos Cristo vendo ali as mulheres sofrendo. A cena mostra algumas mulheres que sofrem ao ver o Cristo passar com a cruz. Isso é uma referência à passagem de Lucas, capítulo 23, versículos de 27 a 31, onde o versículo 27 vai dizer: seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Essa passagem, ela tem uma explicação, uma referência sobre aquilo que estava sendo feito ao Cristo comparado ao que seria feito aos seus seguidores. Se o Cristo, aquele que era o propagador do amor, da verdade, da vida, ele que ensinava as pessoas a amarem uns aos outros, a vivenciarem a experiência de buscar sempre auxiliar o seu próximo, se isso estava sendo executado com ele, que proferia essas palavras, imagine o que aconteceria àqueles que o seguissem. Então, chegarão os dias em que as pessoas louvarão por não terem uma descendência, porque sabem que a sua descendência sofrerá de novo e também junto consigo. Porque se ele sofreu seguindo Cristo, aqueles que nós vamos ensinar sobre o Cristo também sofrerão. Aqui tem um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo a permanecer mesmo mediante ao sofrimento. Porque se ele passou por isso, nada impede de que nós passemos também. E nessa busca de Cristo tentar consolar aquelas mulheres, vejam, Jesus Cristo é aquele que sofre, está passando para ser crucificado. Então é um momento de sofrimento de Jesus, já passou pela flagelação, está carregando a cruz. As mulheres que sofrem, choram por Cristo. Ele diz: por que você está chorando por mim? Você deveria chorar por você. Porque se eu estou passando por isso, eu que sou a verdade, eu que sou o verbo, imagine você que vai me seguir, que vai me acompanhar nesse caminho. Então ele nos convida a olhar para esse caminho que ele está trilhando. Olhe por onde estou passando, olhe o que eu estou vivendo, porque se decidir me seguir, esse é o caminho. Pegue sua cruz, tome a cada dia e siga-me. O caminho de Cristo não é modificado por nós. Nós que temos que modificar o nosso caminho para igualar ele ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, vai dizer: farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Eles o chorarão amargamente, como se chora um primogênito. E em Joel, capítulo 2, versículo 17, chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, que digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis à ignomínia vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? Aqui nós vamos ver mais à frente também sobre essa passagem, lá na crucificação, onde vão perguntar ao nosso Senhor Jesus Cristo e vão indagar a ele sobre ele descer da cruz, para ele chamar por aquele que ele dizia ser o seu Pai e poder remover ele da cruz. Mas aqui também há a explicação de que nosso Senhor Jesus Cristo vai sofrer e muitos lamentarão ao seu redor. E por volta do minuto 80 do filme, nós temos ali o encontro de Jesus Cristo com o Cirineu. Em Lucas capítulo 23, versículo 26, vai dizer que enquanto conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para que a carregasse atrás de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 21, diz: passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz.
o que nós podemos notar aqui no Evangelho de Marcos é essa referência que ele usa como sendo o pai de Alexandre e de Rufo. Ou seja, para a comunidade que Marcos escrevia, Alexandre e Rufo são pessoas conhecidas e até participantes dessa comunidade. O pai dele era o Cirineu. Então, era como se os amigos soubessem quem era Alexandre, quem era Rufo, dentro da sua comunidade e pudessem chegar para ele e perguntar: é verdade que teu pai carregou a cruz de Cristo? E assim, tem a tradição, tem um ensinamento sobre isso, de que muito provavelmente o Cirineu tornou-se assim cristão, já que seus filhos acompanharam os ensinamentos de Cristo, participando dessa comunidade a qual Marcos escreve, Alexandre e Rufo. Então, também o seu pai, aquele Cirineu, aquele Simão de Cirene, ele também começou a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa interessante que aparece no filme, nessa cena do Cirineu, é que ele começa a carregar a cruz de Cristo e vai carregando junto com ele. Jesus Cristo vai ao seu lado. Alguns ensinamentos têm de que não era necessariamente a cruz toda que era carregada no caminho até o Calvário. Muito provavelmente era só a parte da cruz que era horizontal. E ele vai seguindo com o Cristo ali ao seu lado, carregando. E uma hora o Cristo vai cair. E ele tenta segurar o Cristo, ele não consegue por completo, o Cristo cai mesmo assim, e ele sente o peso da cruz com a sua totalidade nas suas costas. E ali ele sente, faz uma expressão de muita dor por estar tentando segurar o Cristo e a cruz. Existe a explicação científica para isso, que muitos vão dar, sobre realmente o peso da cruz você sozinho, ela se torna mais pesada, e por isso que ele faz essa expressão de dor, de peso nas suas costas, e tentando também segurar o nosso Senhor Jesus Cristo ali caindo, mas também a explicação teológica para isso, para essa cena de Mel Gibson. Que é o quê? A cruz, quando estamos carregando ela sem a presença de Cristo ao nosso lado, ela se torna muito mais pesada e muito mais dolorosa. O Cristo ao nosso lado nos motiva e nos incentiva a continuar carregando aqueles percalços que a vida nos traz. Porque se Ele carregou a cruz, se Ele nos ensinou que nós deveríamos carregar essa cruz, se Ele está ao nosso lado, flagelado, ferido e humilhado, carregando junto conosco a cruz, nós temos esse ímpeto de, não, então eu também vou carregar essa cruz junto ao Cristo. Ou seja, ofertar toda aquela dor e sofrimento que o mundo nos traz por amor a Cristo. Vou ajudá-lo a carregar a cruz, porque ele me ajuda a carregar a minha cruz. Então, o Cirineu, ele tem esse aspecto teológico de que aqueles que se põem a seguir o Cristo saibam ofertar também os seus pesos e as suas dores ao Cristo, que o ajuda a carregar até o Calvário, até a morte, e assim alcançarmos a vida eterna. O Cirineu, ele estava por passagem, como nós vimos em Lucas, voltando do campo. Então ele era um homem trabalhador, um homem comum, que estava passando por ali, por Jerusalém, que ele é de Cirene, de uma cidade diferente de Jerusalém, e estava a caminho dali. E ele é apontado e escolhido por aqueles soldados. Assim, nós temos essa dimensão de que os que são escolhidos por Deus para vivenciar a experiência de Cristo, eles muitas vezes não vão ser aqueles que demonstram já ser um seguidor de Cristo. Entende? Os discípulos, os apóstolos, aqueles que passaram os 3 anos ao lado de Cristo ali, acompanhando, conduzindo, ensinando, repreendendo, fazendo tudo o que Cristo ensinava a fazer, eles desapareceram daquele momento. Apenas João permaneceu por ali. Mas na hora de chamar um para ajudar o Cristo, por que não chamaram João, que estava ali pelas proximidades, entremeado, que sabiam que era um dos seguidores? Já que você é um seguidor, vem aqui, ajude ele a carregar a cruz. Não. Escolhem uma pessoa do ordinário, uma pessoa comum, uma pessoa simples, do campo, voltando do seu serviço para ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo a carregar. Então, essa dimensão de que Deus nos convida a vivenciarmos as experiências junto com Cristo, mesmo quando a gente acha que não temos nada a ver com isso, que é o que o Simão vai dizer lá na cena, dizendo, não tenho parte nenhuma com este homem. Esse primeiro aspecto da reação do homem diante do sofrimento que Cristo passa e de que você tem que se adequar a esse sofrimento, a repulsa, não tenho nada a ver com esse sofrimento, eu não mereço, eu não fiz nada para merecer esse sofrimento, passei minha vida toda trabalhando, servindo, ajudando minha família, por que esse sofrimento vem agora para a minha vida? Não tenho nada a ver com este homem. E mesmo assim, ele, pela vida, é forçado a viver uma espécie de sofrimento ao qual ele não tem nada a ver com aquilo, mas ao vivenciá-lo, muitas vezes ele experimenta ali aquilo que Cristo vivenciou no caminho até o Calvário. E mais à frente nós temos o Cristo se encontrando com Verônica. Verônica é aquela que enxuga o rosto de Cristo, é aquela que oferece um copo para ele,
na cena do filme mostra especificamente isso, ela tentando levar um pouco de água, um véu para enxugar seu rosto. Ele mesmo toma o véu na sua mão e coloca no seu rosto. Mas algo que a gente precisa entender é que Verônica, esse trecho, essa passagem da via sacra que nós vivenciamos, ele não está presente nas Escrituras. Verônica, o nome Verônica está presente até num ato de Pilatos, que é um escrito, um apócrifo, mas que não necessariamente é a mesma pessoa, porque esse nome Verônica, ele é tirado do véu em si, porque é o véu com o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo e que em latim se chama vero icon, um ícone verdadeiro, o verdadeiro ícone. Então, vero icon, juntando, ali o pessoal utiliza e acabou utilizando como Verônica, o véu de Cristo, o verdadeiro véu, Verônica. E esse véu, ele tem todo um percalço para saber onde se está agora. Lá na Basílica de São Pedro tem um véu que eles afirmam ser o verdadeiro, o original. Alguns dizem ser a cópia, e os capuchinhos em outras cidades dizem que eles têm o original. Porque o que acontece? Um jesuíta, um padre jesuíta, ele estudou esse que está com os capuchinhos e ele verificou que ele não foi feito a mãos humanas. E ainda mais, ele comparou com o Santo Sudário, o tecido que revestiu nosso Senhor Jesus Cristo no sepulcro, que tem sido estudado até os dias de hoje. Ele comparou com esse Santo Sudário e a expressão do rosto, o rosto comparado um com o outro, são muito semelhantes. Se aproxima até a igualdade de entre um e outro. Então os capuchinhos defendem que está lá com ele, mas tem também na Basílica de São Pedro, que todo quinto domingo da quaresma, ele é exposto. Sobem até lá, que é uma coluna que tem, onde tem a imagem de Verônica, é uma mulher que está segurando um véu ao vento, e em cima dela tem como se fosse uma sacada, onde eles saem com esse véu e expõem a todo o povo por cerca de 1 minuto apenas, só exibindo, e é o único dia do ano em que eles fazem isso, que exibem o véu de Verônica. A cena do filme, também como muitas outras, foram inspiradas em um livro de Ana Catarina Emmerich. Ela está em processo de canonização e ela tem essas visualizações sobre a vida e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nesse livro aqui, Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, essa que é a edição da minha biblioteca católica. E o trecho de Verônica, que é demonstrado lá no filme, ele está descrito aqui com essas palavras. Os que o precediam tentaram em vão retê-la. Aqui ela vai chamar Verônica de Seráfia. Ela estava fora de si de amor e compaixão, com a menina que se lhe segurava, pegando-lhe o vestido, atravessou a gentalha que ia dos lados, e por entre soldados e carrascos, avançou para ele o pano, estendido de um lado, suplicando, permiti-me enxugar o rosto de meu Senhor. Jesus tomou o pano com a mão esquerda e apertou com a palma da mão de encontro ao rosto, ensanguentado, movendo depois a mão esquerda com o pano para junto da mão direita, que segurava a cruz, apertou-o entre as duas mãos e restituiu-lhe a toalha, agradecendo. Ela o beijou, escondendo-o sobre o coração, debaixo do manto, e levantou-se. Então a menina ofereceu timidamente o cântaro com vinho, mas os soldados e carrascos, praquejando, impediram-na de confortar Jesus. É literalmente essa cena que a gente tem no filme, né? Ela tenta ali levar o pano até nosso Senhor Jesus Cristo, o véu, ele que toma o véu em sua mão e enxuga o seu rosto, devolve a ela, ela vai dar o cântaro com a água, o vinho, e os soldados chegam e tiram da mão dela aquele copo e ela retoma. Esse pequeno trecho que nós vimos hoje, desde o sofrimento das mulheres ali de Jerusalém, passando pelo Cirineu e por Verônica, ele não está contido no livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Ele já vai para o momento da crucificação. Mas achei importante acrescentá-lo aqui, já que o filme demonstra, já que faz parte da nossa tradição, já que também tem nos escritos, né, na própria Bíblia, explica sobre as mulheres de Jerusalém sofrendo, sobre o Cirineu, e uma tradição importante para a gente, que é esse véu de Verônica. Eu decidi incluí-lo aqui como uma parte do estudo bíblico, mas também com os ensinamentos que foram seguidos por Mel Gibson através do livro Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, para que a gente tenha algo a mais, para nessas cenas conseguir contemplar ali aquelas mulheres que choram e que o nosso Senhor Jesus Cristo não responde no filme, mas que nós vimos hoje que tem uma resposta bíblica que ele dá consolando aquelas mulheres, aquele que precisava ser consolado, digamos assim, é o que dá consolo àquelas mulheres,
o Cirineu, que tem o encontro biblicamente falando, e que lá tem um diálogo a mais, que você vai conseguir notar que o Cirineu ele tem um processo já de conversão naquele caminho, onde ele começa a defender o nosso Senhor Jesus Cristo quando ele cai e ele se levanta, mandando que todos parem de bater nele. Então todo o filme ele demonstra que tem um aspecto católico ali, desde essas mulheres de Jerusalém, passando pelo Cirineu, chegando em Verônica. Através de Cirineu, mostrando ali o arrependimento já dele acontecendo, de ter negado aquele sofrimento, onde ele passa a querer ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele cai, ele tenta motivá-lo a continuar. Vamos, falta pouco, ele diz no filme. Ele defendendo, quando eles continuam batendo no nosso Senhor Jesus Cristo, ele manda que parem de bater, que se não pararem, ele não vai mais ajudá-lo. Então você observa o processo de conversão do Cirineu já ocorrendo ali, que dá esse embasamento para a leitura de Marcos, ele sendo o pai de Alexandre e de Rufo. E o véu de Verônica, para fortalecer mais ainda a nossa fé, a nossa confiança e a nossa caminhada na tradição católica. Esse foi o Anexo Católico da Paixão de Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim.